A minha primeira afirmação é: o orçamento público vai colapsar. O orçamento público vai colapsar porque as despesas obrigatórias vão ultrapassar as despesas discricionárias. Basicamente, o presidente da República, o próximo presidente que assumir, não vai ter verba para financiar, inclusive, os principais programas sociais que são financiados com verbas discricionárias. Então, se a gente não fizer uma reforma no orçamento, pela primeira vez a gente vai viver no Brasil, o que os Estados Unidos de vez em quando vivem, que é um shutdown. E aí, Gui? Ei, Tudo bem? beleza? Sou Matheus Crepe, faço parte da Juventude Trabalhista, sou estudante de Economia. E vamos lá, a sua afirmação, né, tem um erro nela, porque ela parte do pressuposto e ela só existe porque a gente tem um arcabouço fiscal, que é um novo teto de gastos. Então, se não limitasse esses gastos, né, que a gente tem, né, no Brasil, como se a premissa fosse excesso de gastos, que não tem, a gente não estaria fazendo essa discussão. E segundo ponto, o termo colapsar é muito relativo. Por quê? A gente nunca colapsaria porque a gente emite em própria moeda. Então, né, se você for pegar o professor Luiz Oreiro, né, no livro Macroeconomia do Desenvolvimento, ele vai falar que a gente tem um spread de 250 a 350 ali, né, de risco país. Ou seja, mesmo que, né, os gastos obrigatórios eles sejam maior do que os discricionários, a gente ainda consegue emitir título. Só que a gente tem que mudar o modelo macroeconômico que o MBL vem defendendo. E a gente tem que diminuir os juros. Então, ele só existe por causa disso e não vai colapsar também porque o governo ele adotou uma medida que é parecida do MBL, que é corte de gastos. E a minha vez de falar quando? Não, só para finalizar eu passo a bola para você. Então aí o governo já anunciou que vai fazer um corte de 70 bilhões, então ele vai usar para isso. Então, não vai colapsar. Vamos lá. O colapso do orçamento tem absolutamente nada a ver com o arcabouço fiscal, porque são obrigações constitucionais. O arcabouço fiscal é lei complementar. Então, assim, todos os seus argumentos já partem de uma premissa errada do arcabouço fiscal. A preocupação não é furar o arcabouço, porque o arcabouço, mesmo que a gente gaste todo o teto dele, ainda assim o orçamento continua colapsando. Se a gente revogar o arcabouço, as obrigações constitucionais continuam existindo, os gastos obrigatórios continuam existindo. Então, todo o desenvolvimento que você fez partiu de uma premissa errada, porque quando eu falo que o orçamento público vai colapsar, e eu falei isso na minha primeira afirmação, eu estou falando que as despesas obrigatórias vão ultrapassar as discricionárias. Não existe nada de despesa obrigatória ou despesa discricionária dentro do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é sobre as despesas discricionárias e elas não existirão caso as obrigações constitucionais ultrapassem, como é a projeção da consultoria de orçamento da Câmara para 2027.